Nessa parte do procedimento, iremos determinar a viscosidade de um líquido. Isso daqui é o viscosímetro Oswald. Esse viscosímetro ele é utilizado para se medir a viscosidade de algumas substâncias em comparação com a viscosidade de outras substâncias com viscosidade conhecida, certo? Normalmente a gente utiliza a água. Então, nesse viscosímetro, a ideia principal é a seguinte: a gente enche ele com solução, com a solução, ou então com a substância de interesse, e depois espera e determina o tempo que leva para o líquido sair desse ponto e chegar nesse ponto. Tem duas marcações pequenas aqui. Então, a gente coloca um pouco de substância aqui, no caso do líquido aqui desse lado, certo? Aqui, mais ou menos metade desse êmbolo. Aí, com o pipetador, a gente suga aqui, então o líquido sobe até aqui em cima. A gente para mais ou menos nessa altura e deixa ele escorrer devagarzinho. Quando o líquido chega nessa marcação aqui, a gente lança o cronômetro. E aí depois, quando o menisco chega até aqui embaixo, quer dizer, quando o líquido versou daqui de cima até aqui, a gente para o cronômetro e anota o tempo, certo? Esse que é o princípio. Logicamente que as substâncias pouco viscosas, esse viscosímetro aqui, ele tem que ter o quê? Uma abertura um pouquinho maior aqui embaixo. Por quê? Se o líquido for muito viscoso, vai levar muito tempo para o líquido sair daqui e chegar até aqui embaixo, para o menisco. Então, é necessário se utilizar vários viscosímetros diferentes. Quando a solução é muito viscosa, um viscosímetro com essa parte um pouco mais larga, certo? Para ficar numa faixa de tempo razoável. Quando a substância é muito pouco viscosa, o que acontece? Ele sai daqui e vem para cá muito rapidamente. Então tem que ter um viscosímetro com essa abertura aqui um pouquinho mais estreita, certo? Uma medida boa não pode ocorrer em 2, 3 segundos, porque a resolução que a gente tem em olhar e parar ou lançar o cronômetro não é tão grande. Por outro lado, uma medida que leva 2, 3, 4 horas também não é uma faixa de tempo muito boa, certo? Que fica proibitivo de se fazer várias análises durante o dia, certo? Então, pelo fato da viscosidade depender muito da temperatura, a gente mede a temperatura no laboratório, certo? E depois pega a solução que está a temperatura ambiente, põe aqui dentro e faz um ensaio. A gente não pode segurar o viscosímetro na mão, porque a gente acaba transferindo calor para ele. Então ele tem que ficar preso a um suporte, certo? Vou colocar ele aqui, vou prender ele no suporte e vou colocar a solução. A primeira coisa que a gente faz é medir o tempo que a água leva para sair daqui, dessa marcação, e chegar embaixo. E aí depois a gente vai fazer com uma solução de álcool 96, certo? Agora eu vou colocar a água nesse bulbo maior. Como falei para vocês, coloca aproximadamente metade, certo? Vamos sugar o líquido até acima do menisco superior, e quando o líquido passar na marcação, o cronômetro é lançado. É importante que a leitura do menisco seja feita na altura do líquido. Um minuto, 8 segundos e 50 décimos. Após a realização desse procedimento 3 vezes, é necessário se remover toda a água do viscosímetro e agora será feito o mesmo procedimento usando álcool etílico. A gente vai medir a viscosidade do álcool em função da viscosidade da água. Mas para isso, lembre-se que esse recipiente está molhado. Então é necessário se remover a água que está aí. Para isso a gente passa um pouco de álcool etílico. Vamos sugar o álcool para esse lado.
para esse outro lado aqui. Depois a gente joga o álcool no resíduo. Aqui. Agora eu vou completar, colocar metade do bulbo inferior com álcool. Pronto. E irei fazer o mesmo procedimento. Fixa ele aqui. Aí eu vou sugar o líquido até a metade desse bulbo superior. Quando ele passar por essa marcação, eu lanço o cronômetro. Quando ele passar pela marcação de baixo, eu paro o cronômetro. Então, começou o cronômetro. Vamos acompanhando. De água com sacarose, com várias concentrações diferentes. Variando-se a concentração de sacarose na água, se varia também o índice de refração. Então, se a gente fizer a medida do índice de refração de várias misturas água-sacarose com concentrações conhecidas, se a gente pegar uma solução de concentração não conhecida e medirmos o seu índice de refração, é possível fazer uma determinação da quantidade de sacarose nessa amostra desconhecida. Então a gente tem aqui 5 frascos com 20% de sacarose, 16%, 12%, 8% e 5% de sacarose. Então a gente vai medir o índice de refração dessas misturas usando o refratômetro de Abbe e depois vamos medir o índice de refração de um refrigerante. E com isso a gente vai conseguir determinar qual é a quantidade de açúcar nesse refrigerante. Então a gente tem aqui o refratômetro de Abbe. Eu vou pegar então uma pipetinha de plástico e vou colocar a amostra aqui no cristal, certo? Então eu venho, pego aqui um pouquinho da solução, certo? De sacarose a 5%. E vou colocar sobre o cristal, certo? Espalhando por todo o cristal. Não precisa colocar muito, porque quando a gente fecha essa parte aqui de cima, fecha aqui, ele pega, esparrama e faz um filme da solução entre os dois cristais. Eu venho, coloco aqui, fecho aqui, então já formou o filme, e agora eu olho na ocular e faço o ajuste. Essa é a amostra com 5%. Certo? Coloquei. Então agora a gente observa o quê? Que girando a escala, a parte escura vai para baixo, a parte escura vai para cima. A gente tem que ajustar essa parte escura bem no meio, onde tem esse X. Mas vocês estão vendo que quase não dá para ver a diferença entre a parte escura e a parte clara? Quase não dá para ver. Se você girar demais, olha só, fica com essa parte colorida. Não interessa isso. O que interessa é essa parte aqui, mais clara, quando escurece. Então, para deixar essa parte clara mais clara e escura mais escura, a gente mexe no comando de cima, certo? Pronto. Agora, ficou a parte mais escura embaixo
e a parte mais clara em cima. Aí agora a gente ajusta para baixo e para cima e coloca a parte escura e a parte clara bem no meio, a divisão entre as duas bem no meio desse X. Ajusta o foco, desce mais um pouquinho. Pronto, agora está feita o ajuste. Agora tem que fazer a leitura da escala. Vamos olhar ali embaixo. A escala de baixo é a que interessa para a gente. Em cima é a escala Brix. A escala de baixo, se vocês observarem, tem 1330 do lado esquerdo e 1340 do lado direito. Quantos tracinhos existem entre 1330 e 1340? Se vocês contarem, tem um tracinho grande, que deve ser 1335, certo? Bem no centro. Eu vou deslocar aqui para vocês verem. É bem onde está essa marcação aqui, ó, 1330, certo? Aí depois tem esses traços menores aqui, ó. Esses traços menores, que eu estou marcando aqui, ó, são 10. Como que eu sei que é 10? 1330. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 1335 nesse traço onde ele está. Nesse traço menor aqui, daqui até aqui são 10. 1330. Cadê aqui? E 1331, vamos olhar só para a escala. Existe mais um tracinho. Então seria 1330,5. Cada tracinho desse pequenininho que tem, vamos olhar só para a escala de baixo, pessoal, é 0,0005. Então, se eu ajustar de novo aqui o foco, eu vou ver que está dando 1340,5. Vocês também que não está no 1340, está aqui, ó. O 1340 é aqui, ó, bem nesse centro aqui, ó, certo? Ao lado tem um tracinho pequeno, que é 1.340,5. Então, esse aparelho, ele tem 4 casas decimais, sendo que a última casa decimal ou é 0 ou é 5, ok? Então, 1340 mais um tracinho pequenininho. Então é 1.345. Não é 1000 não, eu estou falando 1000, mas na verdade é 1,345. Então esse daqui, ó, é uma das soluções. É a primeira solução com 5%. Eu vou medir agora uma outra para vocês entenderem mais uma vez. Agora, continuando, a gente tem que remover essa solução, certo? Mas para isso a gente precisa de quê? A gente precisa de um pouco de álcool, ok? E de um pedaço de papel. Limpa os dois lados do refratômetro, tanto o cristal que fica em cima, quanto o cristal que fica abaixo, que é onde a gente põe a solução. Ok. Agora, feito isso, a gente precisa fazer a medida da segunda solução. Agora vai ser a solução de 8%. Novamente, com o cristal limpo, põe algumas gotas, espalha bem. E depois vem, fecha, gira aqui para ele encaixar um cristal no outro, formar um filme perfeito. E a gente vem, gira aqui e faz o ajuste novamente. Desloca aqui no meio, faz o ajuste e faz a leitura. Pronto, já está no centro. Agora deu 1,350, mas na verdade não é 1,350, é menos, que 1,350 estaria aqui. Deu um pouquinho menos. Então aqui é 1,340, 1,345, 46, 47, 48, 49, 1,349.
Então seria 1,349. Não é 1,350. 350 é aqui, ó. Entre 1,350 e 1,349, ainda tem 1,349,5, que seria aqui, certo? Então é 1,349. A solução de 8%. E é assim que vocês fazem a leitura no refratômetro de Abel. Removendo levantando com o cristal, a gente consegue ter acesso ao sistema para fazer a limpeza. A gente usa normalmente um solvente bem volátil, etanol, porque ele não deixa resíduos, certo? Uma parte dele evapora e outra parte fica presa no papel. E ele remove todos os resíduos. Então já fez a leitura da solução de 8%, agora vai ter de 12, 16 e 20. E eu vou colocar os resultados aqui para vocês fazerem a leitura. Nessa parte do experimento, iremos abordar a densidade. A densidade ela pode ser medida utilizando um densímetro. Um densímetro nada mais é do que um cilindro de vidro, certo? Com as duas pontas fechadas, onde se é colocado uma massa conhecida de um material e aqui em cima se tem a escala. O densímetro ele é colocado numa solução e, devido ao empuxo, ele desce, certo? E para numa certa profundidade. Que depende do quê? Depende basicamente do volume interno e da massa colocada aqui. Existem densímetros para trabalhar com várias densidades diferentes. E existem também outros equipamentos que são utilizados para se medir a densidade. No caso do densímetro, que a gente vai utilizar, ele tem uma faixa de 1 até 0,8. Então, quanto mais fundo ele tiver, menor é a densidade do líquido que ele está sendo inserido, certo? Por outro lado, quanto maior é a densidade do líquido, o que acontece? Mais o densímetro sobe, isso quer dizer, menos ele penetra no líquido. Por quê? Se o líquido é muito denso, ele vai empurrar o densímetro para cima, certo? Por outro lado, se o líquido ele não é muito denso, o que acontece? O densímetro vai penetrar mais nele. Agora, como que é feita a utilização do densímetro? Eu vou começar com uma solução de água misturada com etanol. Isso quer dizer, água com 20% de etanol. Então, com isso, a gente vai medir a densidade da água contendo 20%, na solução contendo 20% de etanol, 40%, 60% e 80%. Com essa faixa de soluções de concentração contendo água e etanol diferentes, a gente consegue depois no final medir a densidade de uma solução de cachaça e com isso determinar qual é a densidade, qual é a concentração de etanol na cachaça, certo? Então isso aqui é uma solução contendo 20% de etanol, o restante logicamente que é água, e eu vou colocar o densímetro dentro dela. Preste atenção, o densímetro a gente não solta ele muito alto, porque ele pode descer e bater no fundo e quebrar, certo? A gente pega uma proveta simplesmente para a gente poder ter uma coluna de líquido para a gente fazer a medição, mas poderia teoricamente ser medido em qualquer frasco. Então a gente não usa a escala da proveta. Por outro lado, a escala do decímetro ela vai de 1,000 até 0,800, quer dizer, de 1 até 0,800. Esse decímetro ele tem 3 casas decimais, certo? Então, eu vou colocar para vocês a escala e vocês vão ver melhor. Ele apresenta 3 casas decimais. E aqui do lado, a gente tem escrito 20, 40, 60, 80, 0,9.
20, 40, 60, 80, 1. Então é 0,800, 0,820, 840, 860, 880, 900. 920, 940, 960, 980, 1,000. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar o densímetro dentro do líquido e depois eu solto ele lentamente para saber se ele quer subir ou se ele quer descer. Se você colocar ele demais no fundo, ele pode subir, depois descer e talvez bater no fundo. Certo? Então nunca põe ele nem fundo demais, nem alto demais. Então você vem e solta ele devagarzinho para sentir se ele quer descer ou se ele quer subir. Ok. Soltei. Aí eu espero ele estabilizar e aí eu faço a leitura. Logicamente que pelo fato de você ter um menisco aqui, você tem que ler a altura do líquido na escala do densímetro. O que você tem que fazer? Você tem que ajustar o seu olho na altura do menisco. Só que aqui você não pode segurar, porque se você segurar a proveta, o densímetro nunca vai ficar parado. Então você tem que simplesmente ficar na altura do menisco e observar. Aí a leitura, vocês têm que pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui 0,800, aqui 0,900, aqui eu tenho 1. Então se aqui é 0,900, no primeiro traço grande que tem número, 0,920, 940, 960, e aí depois cada tracinho desse daqui, ó, que tem na escala, é 2 unidades. Então 0,960, 0,972 aproximadamente. 0,972. Depois eu venho e anoto. Esse daqui é 20%, 0,972. Ok? Terminou a leitura, se remove o densímetro, certo? Coloca o frasco aqui ao lado. Aí você pega o densímetro e seca ele. Ok? Seca ele bem seco. Porque se você colocar o densímetro dentro da próxima solução sem ele estar seco, você acaba alterando a concentração da outra solução. Ok. Vem aqui, solução de 40%. Novamente, põe o densímetro. Cuidado para não soltar nem muito alto nem muito baixo. Solta ele lentamente. E faz isso para as outras soluções. Aí eu venho aqui, olho o resultado e anoto. Essa é a solução de 40%. Certo? Seco o densímetro. Agora a solução de 60%. Se vocês observarem, o densímetro vai ficando cada vez mais no fundo. Ok? Anoto aqui o resultado. Seco o densímetro. Pego a próxima solução. Essa daqui é de 80% de etanol em água. Certo? Venho aqui. Eu já sei que esse daqui vai estar mais no alto. Desculpa, vai estar mais no fundo. Desculpa. Eu venho. E olha 800. E removo o densímetro. Põe essa solução ao lado. E agora eu pego a solução com cachaça. Sabendo a densidade de todas as soluções, sabendo que a densidade depende da concentração da mistura água-álcool, concentração de água e de álcool, que são essas soluções que eu mesmo preparei, então eu sei qual é a concentração delas, eu consegui determinar a concentração
de etanol, vamos falar falando de etanol e água na cachaça. Essa concentração normalmente varia entre 30 a 45, no máximo 50%. Acima dessa concentração de álcool, a cachaça já é considerada com problema, certo? A cachaça não pode ter qualquer valor de densidade, de concentração de etanol. Certo? Então essa é a minha solução ao problema. Eu vou anotar o valor da sua densidade. Vou colocar aqui cachaça. Anotei o resultado. Depois de anotar esse resultado, a gente vai fazer um gráfico, certo? Da concentração de etanol na abscissa em função da densidade, contendo os valores de densidade das soluções que eu preparei, que eu sei qual é a concentração de etanol. Aí depois eu vou pegar o valor da densidade da cachaça, jogar nesse gráfico e fazer a leitura da concentração de etanol. Tudo certo? Então tá, muito obrigado pela atenção.